O Ramon é o 10º colocado do Bola de Prata. A curiosidade ali embaixo para você. Ô Tetra, e a eu acho que torcida do Vasco ontem deu show de novo, hein? A torcida do Vasco costuma fazer isso, viu? É o famoso, é raro, mas acontece muito. Porque São Januário, né, Tetra? Você conhece bem ali. E o Ramon está sendo muito importante também nesse caminho. Não, é a melhor contratação. A gente falou que o Vasco precisava de muitos reforços para tentar fazer um ano digno, né, vamos dizer assim. Mas a verdade é que a grande contratação não foi dentro de campo, não. Você vê que o Payet chegou, muita badalação, tecnicamente muito bom jogador, mas ontem ficou no banco e nem entrou. Porque parece que fisicamente não consegue ter um ritmo que dê a confiança para o Ramon colocar. E a liderança do Ramon Dias, ele tem essa gestão, porque o cara chega com um status do craque, do cara diferenciado. E não é fácil você comandar isso. E o cara ficou no banco, não entrou num jogo que é o clássico e um jogo fundamental para o Vasco na competição. Então, a melhor contratação foi a chegada dele com sua comissão técnica, dar uma confiança para os atletas. E, é claro, Praxedes, Paulinho, o Veguete ou Verrete? Verrete. Resolvam aí, amigo. Rio de Janeiro é Verrete. O cara joga no Vasco. Resolve aí. Mas você vê, eu tô com o Mauro Naves. Não morro, não digo assim, minha zaga dos sonhos seria o Maicon e o Medel. Apesar que eu gosto dessa imposição física do Maicon, né? Aquela coisa do zagueiro, raça, disposição, eu gosto disso dele. Mas não era a zaga que, de repente, o torcedor estava sonhando que seria a zaga do Campeonato Brasileiro. Mas os caras deram uma consistência. Você vê, o Léo foi para o banco, o Piton que está mantendo ali, aí entra o Paulo Henrique, né, que não era cotado também para ser o titular lateral direito. É a mão do treinador. Ele organizou esse meio-campo. Praxedes, Paulinho, Zé Gabriel, sem dúvida. Aí o Peck joga não joga o Payet. Aí o Marlon Gomes machucou, mas é o Veguete, vou dar moral pro Pascoal na frente. Pensa Esse bem. cara foi uma baita de uma contratação. Não, tá bom. Voltei atrás, Verrete. Então, assim, mas o Ramon Dias é o cara que como é que ele fala aí, ó? Não vai barrar. E ele está confiante e está passando isso para o torcedor, o torcedor do Vasco é espetacular, a torcida do Vasco, o jeito que apoia, o jeito que acredita, e isso tira a pressão dos jogadores, né? Porque o treinador está colocando isso e o torcedor está abraçando. Mas a torcida do Vasco poxa vida, a torcida do Vasco. Se tem um cara que é fã da torcida do Vasco, sou eu. Porque eles não têm tempo ruim. Eles estão lá. Puxa vida, o que eles fizeram ontem no jogo, mais uma vez, parabéns para a torcida do Vasco, espetacular, maravilhoso. Agora, falar do Ramon Dias, o Ramon Dias consegue chegar, entender também os jogadores que estavam chegando, né? E começa a encontrar as peças. Por exemplo, o Zé Gabriel. O Zé Gabriel não era relacionado. E a torcida do Vasco, cada vez que falava o nome de Zé Gabriel, no banco ficava arrepiada. Aí ele botou o Zé Rafael primeiro de zagueiro e falou, não, esse cara aqui vai jogar de volante. Zé Gabriel. Vou botar o Zé Gabriel aqui de volante e ele vai me garantir aquele volante. E está garantindo. Sim. E aí, ele começa... É a tal da confiança, né, Pascoal? Começa, e ele não tem preguiça para correr não, hein? Tem preguiça para correr não. Tá correndo. O que eu gosto do time do Vasco é que se tiver a última gota de suor, eles vão deixar dentro de campo. E aí... Essa daí é boa, hein, Pascoal? Essa do nosso Fabrício aí é boa, hein? Eu acho que hein? A torcida mais confiante. Eu vou te falar, eu tô com o Ramon Dias. Tem 1 minuto para você fechar, Mauro. Não vai barrar. Não vai barrar. É a entrega, né? A gente falou muito no começo, a entrega desse time, o que a gente não viu do lado do Botafogo, viu do Vasco durante o jogo todo, mesmo ele nos primeiros 15 minutos não indo bem. O Verrete, o artilheiro, etc. Tem outros jogadores, golaço ontem, mas um cara que joga e se entrega muito, chama Gabriel Peck. E hoje foi convocado para a seleção do Ramon, pré-olímpica. Muito legal, o único jogador do Vasco, porque ele ontem, 45 minutos, ele está dando carrinho, está correndo, um jogador inteligente. Parabéns também para Gabriel Peck.
O Vasco. É o velho favorito. Não vai barrar. Esse velho é embaçado. É isso aí. E é dele que a gente vai falar agora, tá? É do Vasco que a gente vai falar agora, dessa luta contra o rebaixamento. A gente tem uma tela para mostrar aí, então, as chances de rebaixamento. O Goiás com 69,1%, o Vasco 36,1%, Bahia 31,4%, Cruzeiro 24%, o Santos 21,4% e o Corinthians 8,9%. São todos esses times, então, que a gente colocou aí lutando contra o rebaixamento. E o Vasco, desde a estreia desse cara aí, como estava falando o Renato, do Ramon Dias. 18 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O aproveitamento é de 51,9% desde a estreia dele. Tem 22 gols marcados e 19 gols sofridos. É um Vasco que está muito, mas muito aliviado. E a gente vai falar do Vasco agora. Então a gente volta para o Rio de Janeiro para conversar com a Roberta Barroso. Agora para o lado do vencedor do Vasco, que respira um pouco mais aliviado, Roberta. Verdade, Marcela ganhou um novo fôlego com essa vitória, deu mais um passo rumo a ficar fora da zona de rebaixamento, conseguiu deixar o Z4 no momento, tem 37 pontos, mais a mesma pontuação do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro tem um jogo a menos e as duas equipes ainda vão se enfrentar, inclusive nessa próxima rodada, só que esse jogo passou para o dia 22 de novembro, então daqui mais ou menos 2 semanas tem esse confronto direto na luta contra o rebaixamento. Vocês falando aí sobre o Ramon Dias, né, no Vá Barrar. Ontem, logo depois que a partida terminou, precisava ver a emoção dele, ele que é bastante intenso ali também na beira do gramado, deu um abraço muito forte no filho Emiliano Dias, que é praticamente a sombra do Ramon, e a gente vê essa sintonia também deles com a torcida que empurrou o Vasco o tempo todo ontem em São Januário. Foi uma festa bonita, um Vasco empenhado que se entregou o tempo todo, desde quando o Botafogo até começou o jogo controlando as ações, mas o Vasco queria muito esse resultado, queria muito essa vitória, e apareceu ali aquele herói improvável que foi o Paulo Henrique, acabou marcando o lateral e conseguiu dar essa vitória para o Vasco da Gama, para levantar a torcida de fato em São Januário. Então, aquele grito de alívio, pelo menos momentâneo, já que o Vasco vem vivendo a situação complicada na tabela de classificação. Vem de 2 vitórias, então, agora seguidas, e quer seguir, né, continuar aí nessa luta, recuperando fôlego a cada rodada para conseguir escapar do Z4. Quem chega agora, então, nesse Sport Center é o técnico Ramon Dias. El equipo en el primer tiempo me parece que estuvieron muy bien en la presión, en apretar bien los centrales, cuando salían, no le dábamos espacio, estuvieron muy precisos, muy atentos. Hablábamos que teníamos que tener los primeros 30, 35 minutos, teníamos que estar muy atentos porque es un equipo peligrosísimo, Botafogo. Tiene jugadores de jerarquía de mitad de cancha para adelante, y que nos iban a meter en la prueba de la capacidad de ser inteligente, de ser agrupado, y realmente el equipo respondió muy bien en todos los sectores, apretando en muchos sectores y no dejándolo jugar, y eso les sorprendió a ellos, y para bien nuestro. Estamos contentos, estamos peleando con gente joven, todos tienen el espíritu, todos ayudan, y están comprometidos con el equipo, y esperemos sigamos con esta actitud. Tá aí, então, portanto, o técnico Ramon Dias. A gente destaca também o sistema defensivo do Vasco ontem, com Maicon, Medel. Todo o sistema defensivo mostrou uma solidez ali que não deixou o Botafogo chegar, e o próprio lateral acabou também fazendo a diferença, marcando esse gol. Então o Vasco acorda fora da zona de rebaixamento e quer se manter. Então o próximo compromisso seria contra o Cruzeiro, será só no dia 22 de novembro, e o próximo jogo, então, domingo, contra o América Mineiro em São Januário. Marcela. Valeu, Roberta, obrigada. Ou seja, também dá aquela tranquilidade, pensando, jogar com o América é fácil? Claro que não, o Internacional está aí para dizer isso. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está aí para falar isso também, mas o Atlético, assim, tem uma coisa de clássico, pode até ser um pouquinho diferente essa imagem que você tem de Atlético e América. Mas é um Vasco que agora gostou da história, gostou do jogo, e tem Ramon Dias ali que deixando também os jogadores muito à vontade nesse momento. O viés de baixa que a gente vê no Botafogo, a gente vê completamente ao contrário no Vasco, Renato? Total. E assim, eu até brinquei que o velho é bom, porque assim, realmente o que ele tá fazendo é fora da curva. Porque olha para todo o percurso dele até aqui.
Ele chega num clube extremamente pressionado, num clube de massa. É diferente treinar um Vasco e treinar o América. Sim. Diferente. Ele chega com um time sendo montado na chegada dele. Às vezes a gente esquece que esses jogadores eles não têm um turno de campeonato. Eles chegaram Vários deles. Ele consegue rapidamente... Mas eu acho que isso é um ponto positivo para ele, esses jogadores que chegam. Sim, não, é positivo. Eu acho que o Vasco foi bem também, porque conseguiu achar jogadores que têm qualidade, que vêm de mercados até de Europa e tal, e que chegaram extremamente comprometidos. Sim. Só que esse comprometimento, essa mobilização... Para mim, a palavra, eu tô até para escrever um texto sobre isso, do Vasco com o Ramon Dias, a palavra é mobilização. Como esse cara conseguiu mobilizar, primeiro no discurso, porque ele é um cara já muito experiente, e toda a coletiva dele, ele tem um discurso muito correto. Ele coloca o pezinho no chão, ele quando tem que cobrar, ele cobra, e eu acho que o tom dele nas coletivas é muito bom. Só que ele não é só falando também, você olha pro time do Vasco hoje coletivamente, é um time com recurso. É um time organizado, é um time com ideia, é um time que entende cada jogo, sabe que tem jogo que ele pode subir para pressionar, tem jogo que ele fica um pouco mais aqui, ele alterna muito estrategicamente dentro do jogo, é um treinador que, se precisar contra um Flamengo, põe o Paulinho para fechar o lado direito e traz o Payet para dentro, porque o Paulinho ia bater com o lado mais forte do Flamengo. Então, são muitas coisas que me levam a elogiar muito o trabalho do Ramon Dias. Muito. E isso não vai deixar de ser bom se o Vasco não escapar. Porque o que ele fez num espaço muito curto, com todo o contexto que ele viu, é gigante, com mobilização. E eu acho que o Vasco, mesmo quando joga mal, a gente vê um time que compete, que vai atrás. O Vasco é o melhor possível rebaixado que eu já vi na vida, assim, em questão de organização. A questão é que ele chegou um pouquinho tarde. Se eles chegam algumas rodadas antes, a tendência era o Vasco já estar um pouco mais acima. Agora, eu não tenho um A para falar desse trabalho. Eu acho que o Vasco é um time extremamente organizado, enfim... de verdade, se a gente olhar para desempenho, o Vasco é o que menos merece cair do 10º para baixo. O Vasco está na zona, está buscando, né, deixar a zona do rebaixamento, não ficar próximo dela, com um jogo que não é da zona do rebaixamento, que ele conseguiu transformar. Então, outros clubes, você olha e fala, isso aqui é jogo de rebaixado. E o Vasco mostrava isso já há um tempão, não é por causa dessa vitória. Não. Há muitas rodadas que fala assim, não é um futebol para cair, embora a situação seja muito delicada. Mesmo com resultados ruins. A partida contra o Flamengo, a gente olhava para o Vasco, mas é um Vasco. Ela foi muito bem disputada. Exatamente. Foi muito bem. E aí não ganha os pontos, mas você está vendo que tem um caminho. Eu fiz uma continha rápida aqui, o aproveitamento que a gente mostrou ali do Ramon Dias, 51,9, né? Ele seria, só esse aproveitamento, é um aproveitamento, vamos dizer, igual ao do líder do campeonato hoje, um pouquinho mais, um pelinho a mais. Porque o aproveitamento do Brasileirão ficou baixo. Ele era enorme com o Botafogo caiu, o resto não estava nem aí, agora todo mundo acordou, então isso torna o campeonato baixo. Olha lá. Tá aí esses números. 51,9. Se você transferir isso para 114 pontos, que é o total de pontos do Campeonato Brasileiro, você dá uma pontuação hoje que ele estaria ali brigando pelo título. Você vê como o futebol às vezes pode te iludir, te enganar, né? Mas só que a realidade do Vasco é dura, né? Mas foi um jogo bem jogado pelo Vasco, né? Não é esse negócio de saber sofrer, não. É bem jogado. Controle. No início, que o Botafogo tentou mostrar um pouco daquilo que apresentou contra o Palmeiras, tempo, né? Mas não durou muito. E aí o Vasco jogou, sabendo, dentro das suas possibilidades, o que era possível fazer. O final do jogo, ele é incrível. O final do jogo está 1-0 para o Vasco. O Botafogo precisa, pelo menos, de um empate. Dane-se se tomar o segundo gol. O Vasco estava na área do Botafogo, pressionando no final, pressionando. Você fala assim, o Botafogo não consegue sair daí do fundo, não consegue fazer nada. Era o Vasco que parecia sim necessitar de marcar 1-0. Então, isso mostra o quê? O momento que o Botafogo está e o Vasco também. O Vasco não joga para cair, já jogou. Vamos ver, somando pontos de um e de uma época e de outra, o que vai acontecer. Eu acredito que o Vasco não vai cair. Bom, já que o Calçade deu uma de matemático aqui, começou a fazer contas, porcentagens para ter argumentos para falar sobre o trabalho do Ramon Dias, Alô, vascaíno! Agora você tem a chance de encontrar camisas personalizadas com frases que expressam seu amor incondicional pelo Vascão. Explore nossa incrível coleção de camisetas que celebram esse clube tão especial. E não deixe de conferir nossa categoria Fé,
onde você encontrará camisetas com mensagens de amor e fé no coração. Não perca tempo, clique no link abaixo e visite nossa loja para descobrir todas as opções disponíveis. Mostre seu amor pelo Vasco com estilo.